Então, os editais é a forma de repasse de recurso do Fundo de Cultura do Estado, que são aportados esses recursos na forma de prêmios. Então, prêmios para a execução daquele projeto que foi avaliado e que foi selecionado pela comissão julgadora, como o Fabrício falou. Quem pode participar é qualquer pessoa física ou pessoa jurídica com fins lucrativos, que são as produtoras, ou sem fins lucrativos, que são as entidades, as ONGs da sociedade, que estejam, que consigam comprovar, depois que o projeto foi selecionado, que residem no Espírito Santo, se for o caso de pessoa física, ou essas empresas com ou sem fins lucrativos que estão sediadas no Estado. Então, isso é muito importante, porque a possibilidade de participação de pessoa física é um dos poucos instrumentos dos editais. Normalmente, nos convênios, nos outros termos que são firmados, exige a participação de uma pessoa jurídica. E isso limita enormemente a participação. No caso dos editais do fundo, não. Qualquer pessoa maior de 18 anos que tenha uma ideia, uma proposta de trabalho na área cultural ou na área artística, ela pode, então, apresentar esse projeto se inscrevendo em um dos editais. Isso, e a gente sempre reforça, né, como uma política pública consolidada. Justamente por isso que a Catarina, esses detalhes que a Catarina comentou. Do ponto de vista de política pública, de uma maneira geral, os editais são uma conquista do setor da cultura, né, uma conquista que já tem 10 anos aqui no nosso estado, ele funciona também em outros estados, o governo federal também já operou muito nesse formato. Você desburocratiza, você dá acesso na ponta, né, para o fazedor da cultura, seja pessoa jurídica ou pessoa física, como a Catarina colocou, de maneira desburocratizada a acessar esse recurso. Então o edital é esse mecanismo muito importante para descentralizar e para potencializar tantos e tantos projetos que esse ano nós temos a expectativa de chegar a 335 projetos com esse investimento, né, dos quase 10 milhões de reais em 19 linhas de editais diferentes que nós vamos apresentar para vocês. As inscrições, elas são online e de maneira também muito desburocratizada, que é isso que eu estava comentando. Explica para a gente um pouquinho mais, Catarina, de como é que funcionam essas inscrições, e que são online, mas algumas linhas também são, você pode entregar lá na secretaria ou mandar pelo correio. Isso, as inscrições online são feitas através do site da Secult. A partir do site, os interessados têm que acessar o nosso site para, a partir daí, conseguir se inscrever naquele edital que tem interesse. Mas a Secretaria, mesmo considerando a importância de ter avançado esse processo de inscrição, a gente sabe que o acesso a uma internet, ao computador, ainda não é uma coisa presente e possível para toda a população que pode se inscrever nos editais da cultura. Então, a gente tem grupos das culturas populares, a gente tem pessoas residentes em municípios do interior com mais dificuldade de acesso à internet. A gente tem artistas circenses, por exemplo, que muitas vezes ficam itinerando no estado, levando a sua arte. Então, alguns editais, a gente ainda permite que as inscrições sejam feitas preenchendo o formulário de projeto, preenchendo os documentos que precisa sobre o projeto e encaminhando isso pelo correio ou entregando lá no protocolo da Secretaria. Então, reafirmando, os editais das culturas populares e o edital de arte circense, eles permitem que a inscrição seja feita também nessa forma presencial, através do encaminhamento dos CDs com os arquivos que são necessários para ele formular o projeto, ou até impresso em papel. Nesse sentido de acesso, uma outra característica muito bacana dos editais é a questão das cotas territoriais, né, para cidades menores, para cidades médias. Como é que funciona isso, Catarina? Sim, isso também é uma questão que a gente faz muita questão de que esteja nos editais, que é uma distribuição de prêmios na forma de cotas
para aqueles projetos que são provenientes de municípios com até 30 mil habitantes, um outro número para projetos provenientes de municípios com 30.001 a 100 mil e uma terceira faixa para aqueles projetos que vêm de municípios com mais de 100 mil habitantes. Isso favorece que, às vezes, num município menor, com até 30 mil habitantes, as pessoas têm um bom projeto, mas elas têm um acesso diferenciado à informação, à possibilidade de articulação do seu projeto do que uma pessoa que reside num município com mais de 100 mil habitantes, que, com raras exceções aqui no nosso estado, estão na região metropolitana da Grande Vitória. Então, essa possibilidade de distribuir prêmio, garantir que aquele projeto proveniente de um município menor, ele vai ser avaliado e ele tem uma possibilidade de concorrer aos prêmios de uma forma diferente, é muito importante. E se você que está assistindo a gente se interessou em participar, mas não sabe como, a partir de agora, a Secretaria de Cultura promove uma série de oficinas formativas de norte a sul do estado. Daqui a pouquinho a gente vai passar as primeiras datas, mas é muito legal a gente comentar aqui que essa é uma característica importante também dos editais, essas oficinas, porque dão acesso, amplia o acesso, né, para todo o território. São, como eu comentei, oficinas que acontecem no interior, em várias cidades, em diversas cidades de todos os portes, e daqui a pouquinho a gente apresenta para você as primeiras datas. Entrando agora na primeira novidade aí, né, esse ano nós completamos 10 anos do Fundo de Cultura, né, um momento de celebrar uma política consolidada, e para isso nós realizamos uma parceria com o Instituto Jones Santos Neves em relação ao impacto socioeconômico desses 10 anos de investimento. A gente sabe que tão importante quanto as políticas públicas, a execução dessas políticas, a gente está sempre lançando, sempre buscando recursos, e a gente também medir esses impactos, medir o quanto isso transforma a vida das pessoas. A gente sabe, né, que a cultura, esse impacto, né, que a cultura tem, que esses 300 e tantos projetos por ano têm, e o quanto isso melhora a vida, né, do aspecto simbólico, do aspecto da autoestima, mas isso também tem impactos econômicos. Os projetos culturais, eles têm uma característica, em geral, de serem projetos que descentralizam o recurso. Então, na hora que você vai realizar um espetáculo de artes cênicas, de teatro financiado pelo nosso fundo, aquele recurso que o produtor recebe é um recurso que vai para o figurinista, vai para os atores, vai para, enfim, uma cadeia, né, produtiva aí da economia criativa que estão em torno desses projetos. Então, essa parceria com o Jones, hoje a gente apresenta os primeiros números, né, dessa pesquisa de impactos, números preliminares. Está sendo trabalhado com o Jones para que a gente traga um estudo completo disso, junto com o lançamento do selo de 10 anos do nosso Fundo de Cultura, para celebrar esse momento. Outra novidade é o valor do prêmio variado, possibilitando mais contemplados. Então a gente deu aquele número de 335, mas podem ser mais projetos contemplados. Como é que funciona isso, Catarina? Isso vai acontecer nos editais das linguagens artísticas. Música, teatro, artes cênicas, dança, arte circense, literatura, artes visuais, tem os limites máximos de valor para o prêmio, de acordo com o eixo temático do edital, que a gente vai falar daqui a pouco, mas ainda assim o proponente pode prever direitinho qual é o custo total do projeto dele. Às vezes é um projeto que envolve um número menor de pessoas, então ele pode ter um custo um pouco menor, a menos daquele limite máximo que foi estabelecido para aquela linha. Por outro lado, pode ser um projeto mais complexo, com a participação de mais artistas, técnicos e pessoas envolvidas, então ele vai realmente precisar daquele limite máximo, daquele teto máximo que foi definido. Essa possibilidade, além de ser uma forma educativa para o proponente de realmente medir qual é o valor necessário para a execução daquele projeto, vai permitir também, como o Fabrício falou, a possibilidade de contemplar um número maior de projetos, porque se a gente tem um teto máximo, um projeto pode ser apresentado com um valor menor do que aquele,
ter relevância, ser significativo, ser selecionado pela comissão julgadora e receber aquele recurso menor do que o teto máximo que o proponente pediu. E com isso mais projetos, né, serem contemplados. Exatamente. Outra novidade que amplia, né, que possibilita essa ampliação do número de contemplados é a unificação dentro de cada uma dessas categorias, né, das linguagens em produção, formação e circulação. Depois a gente vai passar cada um deles e isso vai ficar mais claro. Mas com essa unificação possibilitam que o recurso entre essas categorias possam ser redistribuídos, possam contemplar mais projetos dentro de uma área, caso uma outra faltou, enfim, é um mecanismo para otimizar o recurso, para evitar sobras, né, que às vezes acontecem, né, é natural, que é um volume previsto, e quando você lança o chamamento, às vezes vem menos projetos, ou menos projetos são selecionados, e ficam sobras de recurso. Com essa unificação, nós buscamos dinamizar isso para que isso seja reaproveitado dentro daquela mesma categoria. Então, por exemplo, a dança tem linha de formação, de produção e de circulação. E dentro dessas linhas, a partir do momento que esses editais são unificados, você consegue redistribuir. Isso somado à questão do teto, né, que a gente comentou antes, possibilita mais recursos e a possibilidade de mais projetos com esse mesmo recurso. Também a gente vai apresentar daqui a pouco novos editais, né, linhas novas, né, acho que é legal comentar, né, que reafirmar esse compromisso nosso, né, Catarina, a gente estava conversando antes, num momento, né, da política cultural, a gente está lançando maior investimento com novas linhas, buscando, a partir desse mapeamento que a gente fez também, entender pontos ali que os editais poderiam atacar, poderiam trabalhar também desse complexo universo da cultura, né? E aí, então, na tela aí para vocês, as linhas de investimento agrupado nesses quatro grupos aí, que é patrimônio, né, material e imaterial, os editais transversais, as linguagens artísticas e o edital do audiovisual que já foi lançado, né, há alguns meses, a gente já fez a seleção, que foi a partir de um co-investimento com recursos do governo federal, que são esses 9.564 que estão ali embaixo, chega a esse volume de quase 22 milhões. Mas mesmo sem o co-investimento, esses 12.235, só isso já configura o maior investimento aí do Estado no Fundo de Cultura e nos editais. E agora a gente vai passar cada um dos... Antes nós temos aqui uma preliminar dessa pesquisa, né? A gente está falando aqui desse investimento aí de 12.235 esse ano, junto com os do audiovisual. E agora a gente vai dar um panorama um pouco dessa evolução, né, do Fundo de Cultura, né? Ele começa lá em 2009 com um aporte de 2,6 milhões e vai aumentando aí gradativamente ao longo dos anos, né? Um comparativo com o ano passado, né, 11 milhões,4 e esse ano 12,2. Essa aí já é números preliminares da pesquisa Fundo de Cultura 10 anos em números, parceria com o Instituto Jones Santos Neves. Também agradecer a equipe do Jones, que tem se empenhado bastante aí sobre esse universo de números, né? São muitos prêmios, muitos dados aí. Então, assim, para ter um panorama um pouco comparativo, assim, nos últimos 5 anos, em média, o Fundo de Cultura investiu 8,5 milhões e esse ano a gente chega nesses 12,2. O número de projetos contemplados também foi crescendo, né, ao longo desse tempo. Esse ano a expectativa é 355, como a gente comentou, né, que esse número pode ainda ser maior a partir daquelas características que nós comentamos. Então, esse aí são os números até 2017, né, do Fundo de Cultura, 60 milhões,7, estão somando o ano passado, que foram quase 10, né, então a gente tem aí perto de 10 milhões já investidos, né, ao longo desses 10 anos pela Secretaria de Cultura do Estado.
lançando 255 editais até 2017, com um total de 2.571 proponentes aí contemplados. E legal que tem entre eles, né, tem uma distinção aí de 1.504, ou seja, é uma política bem aberta, ampla, democrática, como a gente havia já comentado. Isso aí é novamente o resumo, né, do investimento desse ano. E agora sim nós vamos entrar aí nas 3 linhas, vamos passar rapidamente por cada um dos editais, né? São muitos editais, então a gente vai passar um pouco rápido, mas todo esse conteúdo está disponível no nosso site. Todas as dúvidas, porventura surjam, vocês mandem para a gente. A Aline está aqui do lado com a gente, a Aline Dias, da nossa comunicação, recebendo as perguntas. Então, qualquer dúvida sobre qualquer uma desses editais, manda para a gente. Vamos começar, Catarina? Sim, dentro do patrimônio material e imaterial, a gente começa com o edital de pontos de memória, que é um edital tradicional, já existe há alguns anos, mas a gente, nessa premissa que a gente tem de aperfeiçoar e melhorar os editais, a gente criou uma possibilidade de projetos para articulação entre os pontos de memória já constituídos e para fortalecimento da rede de pontos de memória. Ao longo desse tempo, com o acompanhamento dos projetos de pontos de memória que foram selecionados nos últimos anos, foi constituída uma rede e agora algum proponente interessado pode propor também ações de fortalecimento dessa rede. São 11 projetos que vão ser selecionados, com um valor de R$20 mil cada projeto, dando um total de R$220 mil. Ainda dentro dessa categoria do patrimônio, né, dessa linha, educação patrimonial, com 13 prêmios de 30, dentro dessas 3 categorias aí, né, patrimônio arquitetônico, natural, ecológico, paisagístico e material e arqueológico, R$390 mil. Terceiro aqui do patrimônio, inventário, conservação e digitalização de acervo, com 6 prêmios de 30 mil, 2 prêmios de 60 mil, um total de 300. Prêmio de cultura popular tradicional. As culturas populares tradicionais do Estado sempre foram privilegiadas nos editais porque a gente tem um público muito grande, muito forte e que representa muito a nossa identidade. Então, os projetos provenientes dos grupos e das manifestações das culturas populares, eles podem ser de qualquer linha, na área de manutenção do grupo, de fortalecimento, de intercâmbio, e esse ano a gente colocou uma possibilidade nova, que era um edital separado, a gente juntou, de circulação desses grupos em outros locais diferentes da onde eles vêm. Os prêmios, eles estão distribuídos independente dessa proposta, pode ser para manutenção ou para circulação, e ele vai se inscrever, então, dentro desse edital. Próximo. Depois tem a valorização do patrimônio imaterial registrado. Antes a gente tinha um edital específico para capoeira, mas a gente resolveu ampliar esse edital para os patrimônios imateriais registrados do Espírito Santo, que além da capoeira, tem o fazer das paneleiras de goiabeiras, que já é um bem imaterial registrado, o Congo, que também é um bem imaterial registrado do Espírito Santo, e o Jongue Caxambu, que também é um outro patrimônio imaterial registrado. Então, projetos específicos em qualquer um dessas manifestações também podem ser apresentados e submetidos nesse edital. Bacana. E o edital de mestres? O edital de mestres é tradicional e a gente ampliou esse ano para mestres, mestras, que já existia, e para também contemplar os grupos das culturas populares tradicionais que tenham um destaque, um reconhecimento pela sua atuação e pela manutenção desse fazer há tantos anos. Então, esse ano isso é uma novidade, além de concorrer ao prêmio de mestre da cultura popular do Estado, ou mestra, também a gente vai ter um reconhecimento de grupos tradicionais. Esse edital aqui, focado nos nossos sítios históricos, né, com 14 prêmios de R$60 mil para preservação, reforma
do nosso patrimônio cultural arquitetônico tombado dos nossos sítios históricos. Esse aí também houve uma ampliação, né, do valor do prêmio. Do valor e do número de prêmios. Atendendo uma demanda aí, né, nossa, em relação a esse ponto, né, do cuidado e da preservação dos nossos sítios, chegando num total de R$840 mil. E agora entrando na outra linha, né, que são os editais transversais, esses que têm cruzamentos de linguagem, que trabalham não específico, né, com uma linguagem artística, mas que buscam justamente esse cruzamento, as novas linguagens, as novas abordagens, os trabalhos coletivos. Então aqui tem uma série de propostas, inclusive alguns editais novos. Esse é o Diversidade Cultural, que também tradicional aí, é bem amplo e aberto o objeto, né, desse edital, onde as propostas desse tipo, né, que eu comentei estão aí previstas para 25 prêmios de R$20 mil, totalizando R$500 mil. Esse edital ele tem novidades, né, que é o Coletivos Culturais Interações Estéticas. Ele é um coletivo, ele é um edital focado para coletivos de jovens, né, de 18 a 29 anos. De 18 a 29 anos. Composto por pessoas dessa faixa etária. E que tem essa novidade da interação estética. Então, a proposta, né, que esse coletivo manda para a gente, ela prevê uma interação com um grupo de cultura popular, com um ponto de memória, com algum grupo que se relacione esteticamente ou que ela tenha interesse naquela interação. A ideia é a gente promover a troca, né, de saberes entre coletivos urbanos e coletivos, né, que estão pelo interior do estado, possibilitar novidades estéticas também a partir desses encontros. Então é bem bacana essa nova roupagem, digamos assim, desse edital, que amplia essa participação para essa troca e esse intercâmbio, esse que a gente está chamando de interações estéticas, né? Coletivos culturais e interações estéticas. São 21 prêmios de R$15 mil, totalizando R$320 mil. O outro de culturas urbanas, que também já acontecia, né? Ele tinha o nome de hip hop. Ele era mais limitado às manifestações tradicionais do hip hop, de dança, grafite, DJ, MC, mas que a gente percebeu que o movimento urbano e a cultura urbana no Espírito Santo, ela tem agregado outras manifestações que a gente então resolveu também incluir nesse edital. Por exemplo, as batalhas de rima, por exemplo, dança-charme, que são manifestações tipicamente urbanas, mas que estão presentes em muitos municípios e no estado todo. Então a gente trouxe também essas manifestações, ampliando um pouco mais para o universo das manifestações típicas do hip hop como eram antes. 10 prêmios de R$15 mil. Isso. Agora o edital novo, acho que é o primeiro, né, que a gente está apresentando aqui. Esse é um edital para espaços culturais. É um mapeamento, né, que a gente realizou também desde o começo, conversas com a rede de coletivos desses espaços. Existem muitos espaços privados, né, espaços independentes de cultura e que são diversos, né, são transversais, que trabalham com teatro, que trabalham com oficinas, que trabalham com exposição de arte, enfim, o tema é muito diverso e a gente pensou e bolou, né, esse edital aí de programação continuada, onde esses espaços propõem uma programação. Então não o objeto é a própria programação daquele espaço, né, aberta ao público, com acesso, trabalhando as linguagens culturais, promovendo, né, a sustentabilidade desses espaços, potencializando, né, multiplicando, né, esses espaços têm essa característica, né, são espaços multiplicadores. Então, pensando nisso, nós criamos esse edital da programação continuada para espaços culturais, com 10 prêmios de R$45 mil para propostas, né, de programação para esses espaços, totalizando R$450 mil. O Territórios Criativos,
Territórios Criativos é um edital novo, mas com um conceito que a gente já tinha de atender as localidades previstas no projeto estruturante do governo do estado, que chama Estado Presente. São projetos também que podem ser propostos com qualquer linguagem, qualquer manifestação artística ou cultural, mas que tem como condição básica que eles sejam propostos e serem executados nessas localidades. A gente tem 31 localidades que estão mapeadas, elas estão lá listadas no edital, vocês podem conferir. São localidades que estão no estado todo também, não é só Grande Vitória, mas ele tem essa característica, ele tem que ser proposto o projeto e ser executado naquela localidade. E são localidades de alta vulnerabilidade, né? O Estado Presente é o programa de proteção social do nosso governo, um programa liderado diretamente pelo governador Renato Casagrande, e esse Territórios Criativos do Estado Presente, esse edital é uma das parcerias, né, digamos assim, das entregas que a Secretaria de Cultura tem efetivado com esse programa geral do governo. Então ele trabalha nesses bairros, né, nesses territórios que estão em 10 municípios do Espírito Santo, a partir dos índices, né, de violência, dos índices de vulnerabilidade, foi mapeado e existe uma série de ações, né, além dessa, como eu falei, de todo o governo do estado, para reduzir esses índices, para melhorar a qualidade de vida, e é muito importante a cultura presente, né, nessas localidades. A nossa orquestra sinfônica tem circulado também por esses espaços, a gente tem uma agenda extensa agora nesses territórios e diversas outras ações que a Secretaria de Cultura tem mapeado. Então são 30 prêmios de 40 mil para projetos a serem realizados e propostos por pessoas, grupos, organizações desses territórios. E agora entrando na terceira linha, né, que é a linha de linguagens artísticas, nós temos aqui, né, a do circo, num total de 445 mil. Legal destacar que todas as linguagens artísticas elas estão estruturadas, né, em essa não, por exemplo, né, essa está aquisição de lonas e infraestrutura, novo circo, desenvolvimento do número circense. O que eu ia comentar é em relação a partir de agora, né, da dança, que é em prêmios de produção, de circulação e de formação, que é uma forma que a gente comentou antes, né, que unificou nos editais esses prêmios, e isso é uma forma de organizar também todas essas linguagens artísticas dentro dessas linhas específicas, aí da dança totalizando 445 mil. Eu acho que é uma coisa importante, Fabrício, de ressaltar que isso em todos esses editais das linguagens artísticas vai acontecer, que é a possibilidade do proponente inscrever mais de um projeto. Legal. Então, como tem 3 eixos, 2 ou 3 linhas dentro do mesmo edital, o proponente pode, então, submeter projetos diferentes. Por exemplo, de produção e criação e montagem de um espetáculo ou de circulação desse espetáculo, em qualquer linguagem, né, ou desse seu projeto. E aí ele apresenta para a comissão julgadora decidir, então, qual desses projetos é o melhor dele. Ele vai ser pontuado, vai ser avaliado e pontuado, mas ele só pode, então, depois ser contemplado com um projeto. Isso era uma demanda grande dos artistas e das pessoas relacionadas às linguagens, de poder, então, apresentar mais de um projeto. A gente conseguiu uma forma para possibilitar essa avaliação e esses editais todos, então, das linguagens artísticas têm essa possibilidade. Aí, na sequência, mais uma linha, né, dentro de linguagens artísticas, da linha linguagens artísticas para ópera, que tem, né, a montagem, a produção e a formação, total de 400 mil. Não, total não é de 400 mil, está errado aí, é 260 mil reais. Isso 260. Teve um equívoco aí no slide. 260 mil reais. De música, que também é estruturado em criação, produção, difusão e videoclipe, circulação e formação, totalizando 1.400.000. Artes visuais, produção, 3 prêmios de 30 mil
de projetos que serão expostos na Galeria Homero Macena, né, nosso espaço aqui no centro de Vitória, 2 prêmios de 75 mil para o nosso Museu de Arte do Espírito Santo. Na outra categoria, 3 prêmios de 60 para 2 cidades de fora da Grande Vitória para a circulação de exposições. E o projeto de formação também, aí, totalizando 825 mil reais. Literatura Livre Leitura, produção de 11 prêmios aí de 20 mil para produção e difusão de obras literárias, 7 prêmios de 20 para produção e difusão de obras de história, memória e identidade e 10 prêmios de 15 mil de projetos de incentivo à leitura, totalizando 510 mil reais. Inclusive hoje, lá no Palácio Anchieta, a partir das 17 horas, acontece o lançamento, né, resultado do edital anterior. Esse edital aí, ele possibilita a publicação de diversas obras e todas elas estarão sendo lançadas lá hoje nesse lançamento coletivo com distribuição gratuita. Fica o convite aí para todo mundo. E aí, por último, né, o audiovisual, que a gente lançou, né, já em parceria com a Ancine no começo do ano, e a gente tem, né, a previsão desse recurso aí para ser lançado novamente com uma nova parceria de co-investimento para a gente conseguir chegar novamente a pelo menos esses 12 milhões de reais, né, que foi o valor investido esse ano. Isso depende do andar, né, dessa execução que está sendo feita agora, dessa parceria com a agência, a partir do momento, né, que se inicia essa produção e que faz os pagamentos, a gente inicia essa nova articulação, obviamente dependendo da própria Agência Nacional de Cinema e de todo o seu funcionamento para os próximos meses. E aí um resumo, né, novamente aí do nosso investimento, para a gente entrar agora na parte das perguntas. Desculpa aí, estou pulando, segura a ansiedade. Antes aqui a gente, né, eu comentei no começo, a gente falou das oficinas, nós vamos realizar 20 oficinas de elaboração de projetos já em dezembro, por todo o território do estado, e aí continua também com algumas no ano que vem, e algumas datas já estão definidas, né, que é em Linhares, em Regência, dia 4, os locais vão estar disponíveis no site da Secretaria a partir de hoje. De hoje lá. Esses já estão a partir de hoje. No secult.es.gov, local, tudo certinho. No centro de Linhares também no dia 4 à noite, em Jaguaré no dia 5 de manhã, Aracruz no dia 5 às 17 horas, João Neiva no dia 6 às 14, Fundão no dia 6 de dezembro às 18. Essas são as primeiras datas, mas a gente chega a 20 aí, oficinas de elaboração de projetos. É importante a gente lembrar que essas oficinas são feitas em parceria com as prefeituras municipais, as secretarias municipais, e que elas têm o compromisso de divulgar no município, mas a gente faz uma divulgação também até com os municípios vizinhos, para que uma pessoa que esteja interessada e não pode ir no dia que vai acontecer na sua cidade, ela pode participar livremente de uma outra oficina. Sim. Além disso, a gente faz na sede da Secretaria. E esse ano vamos fazer também na Biblioteca Pública, que fica ali na Praia do Suá. Nós vamos fazer plantões de tira-dúvida, que é um atendimento mais individualizado. A pessoa pode ir com a sua dúvida, com o rascunho do seu projeto, para a gente, então, orientar como ela pode se inscrever nos editais. A gente faz esses plantões em horários diferentes de funcionamento da Secretaria, para poder privilegiar pessoas que estão durante o dia no trabalho. Então fazemos à noite, fazemos aos sábados. Isso a gente vai divulgar, já vai acontecer agora nesse mês de dezembro também. Como os editais foram lançados na segunda-feira e começam as inscrições hoje, a gente tem um período aí de Natal e Ano Novo que a gente não está considerando dentro desse tempo, e eles vão então as inscrições até o dia 27 de janeiro. Se for contar sequencialmente, dias corridos vai dar 60 dias,
Mas a gente sabe que vai ter um período pequeno aí de desmobilização entre Natal e Ano Novo, e por isso que a gente está, então, fazendo bastante oficinas agora nessas 2 primeiras semanas do mês de dezembro, e depois vamos retomar também nos primeiros dias de janeiro, para que as pessoas possam se esclarecer em relação a essas novidades, em relação aos editais novos, e possam ter a condição de participar de todos os editais que ela tiver interesse ou que ela tiver uma ideia ou um projeto na cabeça. Fora isso, todas as nossas redes, né, sociais estão disponíveis também para que vocês mandem as suas dúvidas, as suas orientações, e na medida do possível a gente vai ali orientando, direcionando, né, para o setor da Catarina essas dúvidas e tirando uma a uma. Lembrando que a gente lá, o setor que eu faço parte, somos em 3 pessoas, tem mais a Mariana e a Jaquelane, que são as colegas que estão lá à disposição para atendimento, mas como o Fabrício falou, os editais são uma das prioridades do governo do estado e uma das ações mais prioritárias da secretaria. Então, todas as equipes, a gente vai fazer uma reunião amanhã de alinhamento de informações, uma reunião interna, para que todo mundo tenha condição de atender ou de esclarecer as principais dúvidas que vocês tiverem para se inscreverem nos editais. Isso aí. Aline, como é que tá aí? Tem pergunta? Tem um monte de pergunta, um monte de gente ligada, mandando... Pessoas do interior estão muito felizes porque estão conseguindo participar desse lançamento, tirar suas dúvidas. E a primeira que eu vou mandar para vocês é a dúvida da Diana Fraga. Ela mora no Espírito Santo já tem um tempo, mas ela não tem comprovante. Ela tem 2 perguntas. Ela não tem comprovante de residência. E aí ela queria saber como é que ela consegue proceder. Isso também, ela também quer saber sobre pessoa jurídica, MEI, né? Porque no edital diz que tem que ter mais de 2 anos de inscrita a empresa, né? Ela tem comprovantes, mas não os oficiais. E aí acho que muita gente deve ter uma situação parecida. Vamos falar então de MEI e de comprovante de residência. Sim. MEI é uma empresa, né? É uma sigla de microempreendedor individual, que é uma pessoa jurídica. Então, qualquer pessoa que tenha cadastro como MEI, ela pode participar dos editais e ela pode participar como pessoa física, se ela quiser, e depois indicar a MEI, que é dela também, para representá-la, ou ela pode já se inscrever como MEI. O que não pode é uma MEI representar uma outra pessoa, porque ela é uma empresa individual. Então, a Diana pode se inscrever ou como Diana, pessoa física, ou como MEI. Em relação ao comprovante de residência, é importante, o Fabrício falou isso no início, que as inscrições para os editais elas são simplificadas e desburocratizadas, e isso é verdade. Nesse momento da inscrição, a pessoa que estiver interessada, ela só tem que focar e se concentrar no projeto que ela quer inscrever. Mas ela já sabe que tem uma condição de inscrição de que tem que ser pessoa residente no Espírito Santo há 2 anos, pelo menos. Se ela se inscreve e o projeto dela é selecionado, ela vai ser convidada, então, a ir lá na secretaria levar a documentação mínima e que é obrigatória de apresentação num caso de uma pessoa que está recebendo um recurso público, como é o caso dos editais. E dentre esses documentos entra essa comprovação de que ela reside no Espírito Santo há 2 anos. Mas essa comprovação serve desde a cadastro dela no posto de saúde para acesso aos serviços do SUS. Quando eu me cadastro para o SUS, lá no posto de saúde de referência da onde eu moro, eu indico o meu nome e o endereço aonde eu moro. Então, isso serve como comprovante de residência. Ou alguma correspondência bancária. Eu, para receber o recurso do fundo, eu tenho que abrir uma conta no banco. Então, essa comprovação do cadastro que eu fiz da conta bancária também serve como comprovante de residência.
ou alguma correspondência que eu recebi da escola onde eu estudo ou estudei, ou da onde eu matriculei meus filhos, enfim. A gente sempre pensa que comprovante de residência é só conta de luz e de água, e não é isso, é qualquer comprovação do telefone celular, de uma compra que eu fiz a crédito, de uma nota fiscal que eu comprei algum produto na internet e que para entrega no meu nome, na minha residência, tem lá o meu nome e tem o local onde eu resido. Bacana. Mais uma pergunta? Bom, tem uma pergunta aqui do Nano Viana, ele fez no Facebook, tem pergunta do Facebook e tem pergunta do Instagram. Nano pergunta especificamente sobre o setorial de música, mas é uma pergunta que vale para todos os editais, porque ele pergunta sobre as cartas de aceite. Aí ele dá um exemplo. Se ele vai fazer show numa escola em Muniz Freire pela manhã e show à noite, na praça da cidade, ele vai precisar de cartas de aceite na escola, da escola e da prefeitura para poder se inscrever no de circulação? E aí eu acho que cabe a gente também falar sobre essas cartas de aceite em outros projetos, porque, né, tem capa de livro, tem peça de teatro que envolve atores, e aí vale para todo mundo. A carta de aceite dos profissionais ou das pessoas que foram indicadas naquele projeto, elas são importantes para garantir para a comissão julgadora que está avaliando aquele projeto que o proponente pensou nesses detalhes. Não adianta ele propor, por exemplo, no caso de circulação de shows. Eu quero fazer shows em 5 cidades do estado e se quer entrar em contato com aquele município ou com aquele local onde ele pretende fazer o show para saber se tem agenda, se tem disponibilidade, se tem interesse daquela localidade em receber o show da pessoa. É claro que depois, se o projeto for selecionado, ele vai ter que confirmar aquilo tudo com um nível de detalhes que não precisa no momento da inscrição. Se tem disponibilidade, é só assim, se aquele lugar, eu estou me candidatando a um show, se aquele lugar se interessa pelo meu show, se aquele lugar tem a condição mínima para receber aquele show que eu estou propondo. A comissão julgadora, a hora que olhar esse projeto com essas cartas de aceitação, vai perceber que aquele proponente teve o cuidado de realmente fazer um contato inicial, prévio, com aquela localidade para saber se o projeto dele pode ser desenvolvido ali depois, caso ele seja selecionado. A mesma coisa se eu quero indicar para fazer parte da equipe do meu projeto outros profissionais, outros artistas que estão envolvidos. Não adianta eu citar pessoas de um currículo excepcional, mas que não têm disponibilidade de trabalhar comigo naquele momento, naquele projeto. Então, a carta de aceitação é quase uma carta de intenções. Se você for selecionado, eu quero sim trabalhar com você. Eu tenho disponibilidade, eu tenho interesse em participar com você daquele projeto. Isso é muito importante, volto a dizer, para que a comissão julgadora entenda que aquele proponente pensou nesses detalhes na hora de compor a equipe ou na hora de indicar aonde ele pretende desenvolver aquele projeto que ele está se candidatando. Agradecer ao Nano aí pela pergunta. Vamos para a próxima. Vanessa, no Facebook, pergunta sobre as localidades, se o proponente deve ser das localidades dos territórios criativos, né, dos territórios do Estado presente, nos editais dos territórios criativos. E aí, a partir dessa pergunta da Vanessa, acho legal a gente colocar também se pessoa física, se a pessoa jurídica tem que ser sediada nesse território, esclarecer bem esses territórios. Acho que eu posso começar a responder essa. Pode. Por favor. Tem que atuar no território, né? Se não for residente daquele local, né? Tanto acho que a pessoa jurídica quanto a pessoa física, né? Sediada no caso da pessoa jurídica, esse grupo, essa empresa, essa pessoa precisa estar atuando há pelo menos 1 ano naquele território ali do Estado presente, não é isso? Perfeito. E aí, para comprovar isso na inscrição, ele vai mandar um relatório das atividades que ele já desenvolve lá
e ele vai mandar uma declaração de alguma liderança daquele local, uma associação de moradores, uma escola, enfim, alguma liderança que diga que aquele projeto executado por aquela pessoa física ou aquela instituição está lá naquele bairro, naquela localidade há pelo menos um ano. Bacana. E a Aline, mais alguma? Temos muitas perguntas. Eu vou juntar duas, porque eu perdi o nome da moça, mas ela perguntou, a Lohane perguntou e a Andressa perguntou. Andressa sobre música, isso no Instagram, e Lohane sobre literatura. Mas as duas perguntam sobre registro. Preciso registrar a música antes? Preciso registrar o livro antes na Biblioteca Nacional? E a pergunta que vem junto é, se um pedaço, parcialmente, dessas obras, música ou livro, está disponível na internet, perde o direito de concorrer? Aí nessa parte de se já está disponível, a gente tem que separar a literatura da música. Porque na literatura, a condição é considerado um texto inédito, que é uma condição do edital, a não ser no caso de crônica, porque crônica ela reflete esse desejo de avaliar e de conversar e de falar com o leitor sobre um fato do cotidiano, então não precisa ser inédito. As outras linguagens na literatura exigem que o texto seja inédito, mas para o edital é considerado inédito um texto que não foi publicado na forma impressa. Então, se eu já publiquei na internet os meus poemas, se eu já publiquei em outros meios, já fiz uma leitura dos meus textos num vídeo, se eu já fiz isso não é considerado como perda do ineditismo. Então, só se ela tiver impresso esse texto é que ele deixa de ser inédito. No caso da música, não tem essa exigência. A música ela pode ter sido já divulgada na internet, num show que eu fiz em algum lugar, e eu estou propondo agora gravar um EP, ou eu estou propondo, eu já tenho inclusive o CD e eu estou propondo a difusão fazendo um show de lançamento. Um videoclipe. Tem várias modalidades que a gente, para explicar isso em detalhes, ia ser muito tempo, mas eu vou pedir para a Lohane e a Vanessa lerem no edital, que isso está muito claro, essas possibilidades todas. Se ainda depois de ler ficar alguma dúvida, é aquela dica, pode ligar para a gente que a gente está lá à disposição. E aí? Tem mais. Bom, a gente está ao vivo falando dos editais do Funcultura, os editais da Cultura 2019, que estão com inscrições abertas a partir de hoje. Esse é o nosso lançamento e nós estamos respondendo perguntas da audiência. Zanara Macedo, para organizar meu cronograma de execução do projeto, qual é a previsão para ser divulgado o resultado dos editais? Ela pergunta. Lembrando que eles estão abertos até dia 27 de janeiro, às 18 horas. A gente esse ano fez uma modificação em relação a esse cronograma de execução dos projetos para evitar exatamente algum tipo de demora em alguma seleção ou de sair o resultado ou a contratação. Então, os proponentes, eles vão ter 1 ano para executar o projeto que inscreveram no edital, se ele for selecionado, 1 ano após o recebimento da primeira parcela. O Fabrício falou que a gente, no processo todo dos editais, tem um momento depois da seleção que a gente divulga esse resultado e convoca as pessoas a irem lá assinar um termo de compromisso, levar seus documentos, e aí depois da assinatura desse termo, a gente libera o valor da primeira parcela do edital, que normalmente é um valor de 80% do total. A partir daí é que começa a contar esse 1 ano de execução. Então, isso é de forma geral para qualquer edital. Agora, a gente está lançando os editais agora, vão até dia 27 de janeiro. A gente precisa de pelo menos uns 2 meses para fazer essa etapa de avaliação. A gente não, a comissão julgadora, né, que vai ser designada para o edital. Então, nós estamos colocando como um prazo, mais ou menos, para esse momento da assinatura do termo de compromisso e liberação dos recursos, a partir de abril.
do ano que vem. E os resultados eles vão saindo de maneira à medida dinâmica, que acontece. Né? Tem a reunião da comissão, decidiu aquele edital específico dentro desse universo de editais, já sai o resultado, já convoca. Perfeito. Então é uma dinâmica diferente, né, do blocão aqui dos editais quando são lançados, os resultados eles vão saindo à medida que acontecem as comissões. Mas para planejamento, a pergunta da Lohane Zanara foi pertinente, porque para um planejamento prévio, ela pode considerar essa data. Mas também tem uma outra possibilidade, se atrasar por algum motivo, se houver algum imprevisto, o proponente ele pode atualizar esse cronograma de desenvolvimento. Existe um acompanhamento da Secult e é dada essa oportunidade para rever. Sei lá, eu ansiosamente coloquei a partir de fevereiro, eu posso rever isso no momento de assinatura do termo de compromisso antes de começar a execução do projeto. Destacar também que a nossa live de lançamento, ela fica disponível aqui no nosso Facebook da Secretaria de Cultura, então depois, quando terminar, você pode voltar, ver o começo, onde nós apresentamos cada uma dessas linhas, né, se você porventura chegou agora aqui. E essa é uma forma, né, da gente lançar, dando acesso de forma descentralizada, democrática, para você acompanhar de casa, do trabalho, de onde você estiver agora. Como vocês preferem? Mais 3 perguntas ou mais 2? Como é que a gente está de tempo? 12:06 agora. Vamos mais 2. 2 perguntas, então. Gente, lembrando que a gente continua disponível para responder perguntas até 27 de janeiro, às 18 horas. 18 horas. 18 horas não adianta muito, porque tem que já estar o botão apertado. Tem 3 perguntas? Vamos fazer as 3. Vamos lá. A Hanna, que tinha perguntado sobre formação para participar, tem formação específica para poder concorrer em edital? A gente já falou, né? Só agora em dezembro nós vamos fazer 20 oficinas. Durante o mês de dezembro, sem chegar na véspera de Natal. Pode ficar tranquilo. Então, essa formação passando passo a passo de cada documento que precisa, como preencher o formulário de projeto, como preencher a planilha de custos. Então, toda essa oficina a gente chama de capacitação sobre os editais, porque ela pode ser mais ou menos detalhada à medida da necessidade do público que estiver lá participando. Além disso, se precisar de uma orientação mais individual, pode participar dos plantões, porque aí o plantão é quase um atendimento individual. A gente junta 4, 5 pessoas e esclarece os pontos que são dúvidas comuns, mas depois começa a esclarecer as questões específicas que cada pessoa tiver. Existe algum edital que contemple a produção de games? Produção de games só se for no edital de diversidade cultural, ou no de territórios criativos. A gente são os editais que têm um objeto mais transversal, abrangendo qualquer área artística e cultural, então eles cabem perfeitamente. E foi o Cristiano que perguntou isso. Foi o Cassiano Pinheiro Marcel. Sei que foi o Cristiano, ele tinha me perguntado essa semana. Não, foi o Cassiano. E aí, eu tenho uma pergunta aqui do Badaró, do Gustavo Badaró, que também é uma pergunta muito importante. Uma mesma proponente pode oferecer propostas distintas para mais de um edital e está sujeita a ser contemplada em mais de um edital? Ou poderá ser contemplada em apenas um edital? Não, os editais são independentes, o processo de inscrição e de seleção é independente. Se você tem uma proposta, uma ideia, um projeto que cabe, entre aspas, em mais de um objeto de edital, você pode apresentar e se inscrever com mais de um. Como eles são independentes, se forem grandes projetos de grande mérito, de bom conteúdo, eles podem sim ser selecionados em mais de um edital. Então, vale aí essa atenção na hora de pensar a adequação daquela sua ideia ao objeto daquele edital.
Mas se eu eu vou dar uma área, por exemplo, de música, eu posso propor no edital de música, mas eu tenho uma interligação grande do meu trabalho com uma outra linguagem artística, das artes visuais, por exemplo. Eu posso propor no de música e no de artes visuais, ou no de diversidade cultural e no de territórios criativos. Posso propor e pode sim, se forem selecionados pelas comissões julgadoras de cada edital, ser contemplado em mais de um edital. Como foram rápidas essas, cabe mais 2 rápidas também? Bora. Nós estamos aqui. Vamos lá. O Júlio pergunta, mas a gente no Facebook, mas a gente também já tinha recebido essa no Instagram. Posso incluir pessoas com mais de 29 anos na equipe dos projetos para coletivos? Sendo o proponente sendo jovem, né? Menos de 29? O proponente é o coletivo, e o coletivo tem que ser composto por pessoas de 18 a 29 anos. Mas eu quero fazer uma atividade de interação estética, de uma linguagem artística, que o artista que vai trabalhar em conjunto é uma pessoa de 40 anos, beleza, tranquilo. O coletivo está propondo essa interação, essa articulação com outro artista ou com outro grupo que tenha pessoas de outra idade. O meu coletivo é que tem que ser com pessoas de até 29 anos. Eu não posso participar desse coletivo. E a outra pergunta é do Léo, parecida com a do Badaró, mas é mais específica. É possível que um CNPJ participe de mais de um edital? É a mesma coisa, mesma sim. Coisa. Qualquer pessoa física ou jurídica pode se inscrever em mais de um edital, desde que ele tenha projetos capazes de concorrer naquele objeto. Não adianta pegar um projeto só que eu tenho, o meu CNPJ, e modificar o título e inscrever esse projeto em mais de um edital, porque aí vai ser a mesma coisa concorrendo em linguagens diferentes e certamente vai ter uma inadequação. Mas se são projetos distintos e cabem naquele objeto daquele edital, pode sim. Maravilha. Agradecer demais você que está acompanhando a gente aí pelo Facebook da Secretaria de Cultura do Estado. Essa foi a nossa live de lançamento dos editais de cultura 2019. E a gente está agora encerrando, né, a nossa live, mas como a Aline tinha comentado, você pode continuar mandando as suas dúvidas. Agradecer demais o Igor Pontini e toda a equipe da TVE Espírito Santo por ter, né, essa parceria com a gente em outros projetos e agora também aqui possibilitando, viabilizando essa transmissão ao vivo. Agradecer a Aline Dias, nossa gerente de comunicação, que hoje, né, foi nossa assistente aqui de palco, né, produziu todo esse momento também. Muito obrigado. Agradecer o pessoal de casa, né, você aí que está acompanhando, você que interagiu. A gente sabe que não deu tempo, né, de responder todas as perguntas, mas a gente vai responder a vocês uma a uma aí. E a Catarina, nossa gerente do Fundo de Cultura, que precisamente respondeu aí todas as questões, nem usou a colinha que ela trouxe aqui para fazer. Agradecer a Carol Ruas, nossa subsecretária, que está lá na mesa de corte, lá dando espetáculo lá junto com o Igor. E é isso, mais alguma coisa? Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha sido claro nas respostas, mas podem nos procurar se tiver ainda alguma coisa a mais. Sempre é assim, né? Na hora que a gente desliga o computador e vai para a plataforma para começar a fazer a inscrição no edital que a gente está interessado, é que aparece a dúvida, né? Isso é muito comum. E aí, nessa hora, vocês podem nos procurar de novo. Quer alguma observação, Aline? Só queria... A gente estava ao vivo aqui e o Erialdo, que é o nosso gerente do escritório avançado do norte do estado, ele fica sediado em Conceição da Barra, disse que temos oficinas agendadas em São Mateus, Pedro Canário e Conceição da Barra. 4 de dezembro em São Mateus, 6 de dezembro em Pedro Canário e 12 de dezembro em Conceição da Barra. E a notícia nova, eu sou jornalista e gosto de dar. A gente está aqui, a secretaria está lá, não para. Hoje tem concerto da nossa orquestra, tem o lançamento dos livros no Palácio Anchieta, então se liga aí no nosso Facebook que tem muita coisa bacana, né? Como vocês viram, são mais de 300 projetos, né,
por ano, né, financiados e viabilizados por esse Fundo de Cultura. Então o nosso Facebook, nosso Instagram está recheado de atrações dentro, né, de programações, dentro de todo esse universo que a gente comentou aqui. Então se liga, segue as nossas redes, segue também as redes da TV Educativa. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.